Queridos, nós passamos aí vários cultos, né, recebendo da visão que o Senhor tem derramado sobre essa casa, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, todo o encargo que o Senhor tem colocado sobre nós, toda a direção que o Senhor tem dado a nós como família espiritual. Nós viemos aí por semanas, desde o começo do ano, sendo abastecidos para que estejamos alinhados, cada membro desse corpo. Amém, gente? Porque se você pensar num corpo, cada membro desse teu corpo aí tem um motivo de existir, tem uma razão, tem um sentido, e por menor que ele possa parecer, ou por mais escondido que ele esteja, ele tem uma função. Você não está lembrando agora da unha do dedinho do teu pé, mas se você bater na cadeira, tropeçar aí e arrancar essa unha, você vai lembrar dela por muito tempo, né? Cada vez que você for colocar a meia e grudar a meia, misericórdia. Dá até um calafrio, mas olha só como é importante essa unha tão pequenininha que você tem. E assim como nós recebemos o entendimento que somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender essa funcionalidade. E não só isso, ter saúde para funcionar dentro daquilo que foi proposto para nós. Mas não só funcionar, interagir com todo o corpo. Amém, gente? A gente vai ler aqui para começar, Mateus capítulo 26. E nós ceiamos, né? Que bênção. Como é bom quando nós estamos na mesa com o Senhor, como é bom estarmos aqui em família, porque nós recebemos aquilo que não poderíamos receber de ninguém, né? Recebemos da mão do Senhor Jesus. Esse é o meu pão, né? É a minha carne. Vocês vão lembrar de mim toda vez ao partir esse pão, porque é a minha carne. Esse vinho aqui, esse suco de uva, é o meu sangue. E esse sangue é derramado por muitos de vocês para a salvação. Mas olha que legal. Jesus marcou conosco um encontro para a gente tomar um vinho. Não sei se você gosta de um vinho, mas moderadamente, né? Mas ele marcou um bom encontro, porque ele vai dizer aí, né, um pouquinho antes aí em Mateus, ele vai dizer que é a última vez que ele está provando, né, que ele está tomando do produto da oliveira, é a última vez que ele está bebendo aquele vinho com aqueles discípulos. Ele fala, mas logo, logo, nós estaremos juntos no reino do Pai, tomando um vinho novo. Cara, você consegue imaginar isso? Que hoje você tomou aqui desse cálice, representando, sabe, algo muito grande que nos aguarda. É grande estarmos aqui hoje, é muito grande, mas é muito grande o que nos aguarda. Amém? Eu queria encher seu coração disso, dessa santa perspectiva de que ainda tem algo muito grande que nos aguarda. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E não só uma bela coroa, como uma taça do vinho novo ali, junto com Jesus. Olha que coisa grandiosa. E esse Jesus poderoso, sabe, nós vamos ler aqui, na sequência aqui, olha, 36, então, Jesus tem a sua última ceia com os discípulos, ele vai avisar Pedro do que haveria de vir, e ele vai falar assim, vamos ler, 36, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo,
meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Olha só, essa é a única vez, o único relato que nós vamos encontrar na palavra, dizendo que Jesus orou por 3 vezes, acerca da mesma coisa. Porque Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele estava tranquilo de saber que o Pai tinha é o que ele tinha. De que o Pai tinha entregado para ele era aquilo que era suficiente para exercer, representando de fato o Pai. Então, diante de uma enfermidade, Jesus não fazia uma campanha para curar aquela enfermidade. Jesus não orava 7 semanas para que alguém fosse curado. Jesus não precisava ficar repetindo, nem falando palavras difíceis para que acontecesse aquilo que tinha que acontecer. Mas olha que interessante, Jesus vai dizer assim: eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, um sentimento, como que um sentimento de morte. Você já sentiu isso? Quem é que sente isso, queridos? Senão nós, seres humanos. Quem é capaz de sentir essa angústia, essa tristeza, essa dor lá no peito, que rasga e que chega a doer no físico? A palavra vai dizer que Jesus suou gotas de sangue pelo seu sacrifício, e ele vai orar 3 vezes, como que a humanidade de Jesus dizendo para Deus: Deus, é desse jeito mesmo que o Senhor quer fazer? É, né, Deus? Se for possível, passa de mim, mas se o Senhor tiver outro plano, passa de mim, mas seja feita a sua vontade. Mas ele vai orar mais um pouco, porque ele ainda continua angustiado. Já aconteceu com você? Você está triste, você vai orar, você vai para o seu quarto, e você pensa: poxa, poderia ter alguém para orar por mim, né? Poderia ter um profeta, né? Uma irmã de Deus, um pastor, um homem de Deus para orar por mim, seria tão bom. Você vai para o teu quarto e chora e ora, e aí você sente que você ainda precisa mais, e você vai orar mais um pouco, e o sentimento de Jesus é tal qual o teu sentimento, é tal qual o meu sentimento, de uma profunda tristeza, de uma profunda dor em dizer: Deus, pela terceira vez, é isso, Deus? É isso aí, Deus? Se for possível, Deus, mas se não é possível, conta comigo. Esse Jesus Cristo é o meu modelo e é o teu modelo de vida. Esse Jesus, o Cristo, Yeshua, Hamashia, é Ele que é o nosso alvo. É para Ele que nós olhamos e colocamos a nossa esperança, e é nele que nós miramos e colocamos os nossos esforços, ao saber: é até ali que eu preciso chegar. Amém, queridos? Amém. Ele é o teu alvo? Então, vai, com voz de profeta, como diz o pastor Júnior. Ele é o teu alvo? Amém. Amém. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler do 10 até o 14. Vou ler aqui com vocês. Deixa o Marquinho pôr. Que ceia, né, queridos? Que momento. Será que quando a gente estiver lá tomando esse vinho novo com Jesus, a gente vai sentir saudade dessa ceia? Hã? Não, né? Mas talvez você vai lembrar: caramba, estava tão difícil, mas eu cheguei até aqui, eu venci. Porque Ele venceu, eu cheguei até aqui. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição.
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele. Diga aí para alguém que está do teu lado, como Ele, na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse é o teu sentimento hoje? Olha o que Paulo vai dizer, é o mesmo que você diria para mim, é o mesmo que eu diria para você. Eu não julgo que eu tenha alcançado, eu não julgo ser melhor do que alguém, mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou deixando tudo para trás, e eu estou seguindo para o alvo, para o prêmio. E qual é o prêmio? Ser como Ele. Amém, gente? Se você entendeu esse texto, você vai ver que Paulo está dizendo de se tornar como Jesus, e o prêmio que ele vai receber ao atingir esse alvo é: me tornei como Jesus. Amém? Amém, é este Jesus, é o Jesus que venceu a morte, mas é o Jesus que sentiu angústia antes, é o Jesus que lá no deserto, antes de começar ali a pregar, antes de começar a curar, antes de começar a fazer seus milagres, antes de iniciar o seu ministério, ele precisa ser provado, ele precisa de decisões e atitudes que o qualifiquem. Poxa, mas ele já era Deus, ele não precisava provar nada para ninguém, mas a palavra vai dizer que ele abriu mão, ele se despiu de ser igual a Deus, para se tornar como eu e você. Amém? Que isso fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Que Jesus, ele abriu mão da sua glória, que ele abriu mão da sua divindade, para se tornar como eu e você. Ele é o Filho perfeito, ele é o Filho perfeito, mas nós somos chamados do que também? De filhos. E por esse Filho perfeito, sabe? Ele disse: Pai, eu não aceito que eles sejam perdidos, eu não aceito que eles morram. Se eu sou o Filho perfeito, eu vou me entregar por eles, para que eles possam ser como eu, para que eles possam ser como eu. Querido, o sacrifício de Jesus não foi para que você tivesse mais dinheiro aqui nessa terra, o sacrifício de Jesus não foi para que você tivesse um marido mais bonito que você tem, uma mulher, uma namorada, para que você fosse mais inteligente que os outros, para que você fosse colocado em outras posições que pessoas não chegaram. O sacrifício de Jesus foi para que a gente tivesse o direito de ser como Ele é. Isso basta para você? Queridos, eu não sei, mas se você entendeu, para nós aqui basta. Porque a visão nossa, aquilo que o Senhor confiou a nós e falou: a vocês compete guardar isso, é que nós, eu e você, vamos fazer discípulos que amam a Jesus, pessoas que querem parecer com Ele, pessoas que vai dizer assim: eu não julgo que esteja pronto, mas eu deixo tudo para trás para prosseguir para o alvo. Nós vamos formar pessoas, sabe, que confiam na palavra, que pautam a sua vida sobre a palavra, o conhecer da palavra de Deus e o andar no Espírito de Deus. Amém, igreja? Sabe para que isso? Porque essas duas pernas nos farão andar, sabe, e por essa terra, por essa sociedade, fazer diferença, marcar aonde nós estivemos. Então, de que adianta se não nos parecermos mais com Jesus? Amém? Não caia na tentação de dizer assim: poxa, sabe,
de matar o teu cérebro, de matar a sabedoria, a inteligência que Deus te deu, de dizer, poxa, Jesus é um modelo inatingível, Jesus é inalcançável porque Ele é Deus. Meu querido, em nome de Jesus, hoje você entendeu isso. Ele se fez como eu e você, e porque Ele venceu, nós estamos aqui. E a gente vai entender um pouco mais isso. Em 1805, nasceu um bebê que se chamou George Miller, na Alemanha, na Prússia, na verdade, né? E esse homem, ele teve uma infância e uma juventude, talvez como a minha, talvez como a tua. Ele não conhecia a Deus. O seu pai podia dar bens para ele, dinheiro para ele, algumas coisas para ele. E ele se perdeu nisso. Ele conhecia a bebida, ele conhecia esse mundo, ele conhecia as coisas. Mas ele era talvez como qualquer um de nós. Mas num determinado dia, ele teve um encontro com a Bíblia. Ele teve um encontro com a palavra. Sabe, algumas pessoas, elas estão se apoiando. Você já ouviu dizer sobre muleta? Ah, isso é uma muleta que você está usando? É uma desculpa esfarrapada? Essas desculpas que a gente chama carinhosamente de muleta, nos faz paralisar, nos faz não poder ir adiante, sabe? Então, em nome de Jesus hoje, vamos largar as nossas muletas. Porque algumas pessoas vão chegar, pastor, ora porque eu estou muito fraco espiritualmente. Ora porque a minha vida espiritual, eu estou muito fraco. Deixa eu te falar o que o George Miller falou sobre isso. O vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Amém? Serve para mim? Serve para você? O vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. Esse menino não sabia nada sobre Deus, não sabia nada sobre Jesus. Ele leu a Bíblia só 200 vezes. Se você der um Google, você vai perguntar lá, quem foi o homem que mais leu a Bíblia? Vão apontar, historiadores vão apontar para esse homem. E ele era um homem comum, ele era um homem que não tinha habilidades, dons diferentes, ele não tinha nada. Mas, ao começar a se relacionar com a palavra de Deus, ele começa a conhecer a Jesus, porque o Espírito que opera na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a revelar a palavra, começa a revelar o verbo, e ele começa a conhecer a Jesus. E dia após dia, no seu quarto, ele aprendia um pouco mais sobre Jesus. Cada dia que se passava, ele aprendia um pouco mais sobre Jesus. E qual é o primeiro sentimento que vem na vida de alguém assim? Cara, isso é muito poderoso para ficar só para mim. E ele começa a compartilhar isso com alguns amigos seus. Então ele começa a fazer reuniões de oração, para que aqueles amigos pudessem saber e experimentar o que ele estava conhecendo. E vai se passando o tempo, e ele é um homem tão comum como eu e você. O Senhor traz ao coração dele uma missão, traz para ele um objetivo, traz para ele um propósito. E ele vai descobrir depois essa vocação. Ele abre a sua casa, ele e sua esposa, e começam a cuidar de crianças abandonadas, crianças maltratadas, e na casa deles, a história vai contar que cabia cerca de 40 meninos e meninas, mas ficou muito pequeno, então eles vão para um prédio específico para fazer aquilo, e aí eles já tinham lá 2.000 crianças sendo cuidadas por eles, e um pouco mais à frente, a história conta que eles tinham 5 desses prédios, 5 lugares, e que eles atingiram 10.000 crianças ali naquele lugar. Isso é tão sobrenatural quanto dizer a um paralítico, levanta e anda. Sim ou não? Poderoso. Poderoso, Deus usou a vida desse homem para mudar a história daquele lugar.
E Deus deseja usar a nossa vida para mudar a história desse lugar, querido. Deus deseja usar a nossa vida, não para que possamos encher essa igreja de cadeiras de pessoas, mas que possamos mudar a história da nossa casa, possamos mudar a história da nossa família, dos nossos amigos, dos perdidos que estão diante de nós. Mas isso não acontece por um desejo bonito, isso não acontece por uma coisa nobre que vem sobre a nossa mente, isso acontece por uma transformação que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai causar em mim e em você. O maior equívoco que pode acontecer é você achar que você virá à igreja, então na igreja você vai receber algo que vai mudar a tua vida espiritual, meu querido. Na igreja é como um quartel-general, você recebe as armas certas, você recebe o suprimento certo, você recebe a instrução certa, mas quem vai lá no campo de batalha usar as armas, o suprimento, a instrução, sou eu e você. Amém? Não há Cristo revelado sem Bíblia, não há Cristo revelado sem palavra. Por isso, bem foi dito aqui, nós estamos num plano de leitura. Talvez você fale, não fiz, mas eu tenho o meu, glória a Deus. O importante é que você conheça a palavra de Deus. Cultura vem do latim colere, que quer dizer cuidar, cultivar, crescer. Amém? Isso é cultura. E não queremos aqui apenas aprender sobre o Evangelho de Jesus. Amém? Não queremos apenas acreditar no Evangelho de Jesus. Nós queremos cultivar isso em nós. Queremos fazer crescer, nós queremos, exponencialmente fazer isso crescer, igreja. Amém? Porque quando você cultiva isso, você está cuidando, você está trazendo crescimento, e isso vai tomar proporções que só Deus sabe. Não sabemos aonde chegaremos como comunidade, mas o Senhor sabe aonde nós chegaremos. Querida, a gente tem sonhado grande. A gente tem sonhado muito, né? Cara, a gente tem sonhado e o Senhor está trazendo muitas coisas diante de nós. E você precisa participar disso, porque logo, logo daremos muitos passos. E você está dando esses passos junto conosco, meu querido. Porque o que o Senhor está fazendo em mim, Ele está fazendo em você também. Cara, é impossível a perna e o pé ir para um lado e o braço ir para o outro. Nós estamos indo junto rumo ao que o Senhor está propondo para nós. Não sabemos como será, não sabemos como pagaremos, como faremos, não sabemos, mas o Senhor fará isso em nós. Amém, igreja? Aleluia. Porque não estamos nos contentando em saber em acreditar. Meu querido, não se trata de acreditar, até o diabo acredita mais do que você. Se trata em qual é o teu esforço para fazer isso crescer. Pensamentos vão gerar sentimentos. Sentimentos vão gerar comportamentos. E esses comportamentos repetidos entre nós aqui formam uma cultura. Pensamentos vão gerar sentimentos. E isso, a gente vai dar fundamentação bíblica para isso hoje. O meu filho, Rafael, ele não gosta de filme de terror de jeito nenhum, porque ele só tem 8 anos. Talvez você também não goste, e tem bem mais. Né? E ele assistiu um pedacinho de uma série da Netflix, que eu não estava em casa, e a mamãe do Rafael falou assim, não põe nesse daí, parece bonitinho esse tal desse Dion aí, mas você não vai gostar depois. Né? Não assiste. E ele colocou lá e deu uma espiadinha. Cheguei em casa, foi dormir, dormiu. Carol saiu do quarto, a Isabela já estava dormindo. Geralmente sou eu que faço o Rafa dormir, né? Nossa, é muito bom.
É muito legal, porque um dia eu falei para ele, filho, quando tiver pelo na perna, eu não vou fazer isso. Imagina a perna do Rafael peluda roçando em mim. Vamos aproveitar agora. Esse dia a Carol fez ele dormir, foi para a sala, a gente começou a bater papo, conversar. Momento raro, né, casais? E aí, daqui a pouco veio o Rafael. Ele, eu acho que ele estava sonâmbulo, gente, porque... E aí ele não falava nada com nada. O bicho, o poder, não sei o quê. Rafael, fala para mim o que você quer falar, menino. Ali sentou. Ele foi para a cama e ficou pensando. E ele, de tanto pensar naqueles bichos, naquelas coisas, ele começou a sentir medo. Já reparou como isso é verdade na nossa vida? Você tem medo da tua mulher que te bate com a toalha molhada. Por quê? Estou brincando. Oh, é fácil explicar essa. É fácil. O cara tem medo porque ele sabe que vai apanhar. Porque ele sabe que vai apanhar, ele não deixa a toalha molhada em cima da cama. Né? Estabeleceu um comportamento. Só que aí ele tem 5 filhos, esse cara. E a mulher é brava mesmo, de verdade. E os 5 sabem que se deixar a toalha molhada em cima da cama, vai o quê? Apanhar. E virou cultura. Gente, vocês estão entendendo? O que a gente está fazendo só pode ser feito junto. Se estamos fazendo algo grande, não estamos fazendo sozinho. Porque coisas grandes não faz sozinho. Amém? Estamos fazendo junto. Eu aprendi um negócio que eu falei, nossa, essa figura ficou gravada na minha cabeça. Nós não somos um navio de cruzeiro. Fala aí para quem está ao teu lado, não somos um navio de cruzeiro. Você já foi fazer um cruzeiro alguma vez? Alguém aqui já fez? Eu nunca fui, eu queria ir no do Roberto Carlos. Não, brincadeira, não queria não. Mas a tia Edna queria, que eu sei. Alguém já foi no cruzeiro aqui alguma vez? Gente, vocês são pobres. Eu também não fui. Você sabia que alguém ia salvar. No cruzeiro, você vai concordar comigo. O que está rolando no cruzeiro? Tem daquele navio gigante lá, como é que chama? Da CVC lá, esqueci. É isso. Aquele navio gigantesco, você chega e fala, rapaz, parece um prédio. Aquele navio gigante, de todo aquele povo que está lá, 10% está trabalhando para que aqueles outros 90% possam estar confortavelmente descansando, tomando um sol no convés e curtindo a paisagem. Por isso não somos um navio de cruzeiro, somos um navio de guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado, somos um navio de guerra. Navio de guerra. Vai lá o marujo, lá o soldado, fala assim, cara, olha que sol que está hoje. Mano, hoje dá para tomar um sol, pegar aquela piscina lá no convés. O cara vai lá, só ele? Não, ele sabe que ele não pode, porque ele está na missão. Meu querido, você está na mesma missão. Você aqui não é turista. Você aqui não veio para ficar de sunga, de biquíni, tomando sol num convés. Você veio aqui para entrar na mesma missão. Amém? Sabe? Vamos lá. Filipenses 4, 8. Tem que ser jogo rápido, hein? Filipenses 4, 8 vai dizer o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Você sabe qual é a derrota? É quando nossos pensamentos não estão aqui. Davi não vai para a guerra porque ele já tinha feito muita guerra, ele merecia descansar.
então ele merece curtir o palácio. Porque o Davi era rei, mas ele estava na guerra junto com todo mundo sempre. Mas, um determinado dia, ele resolve curtir aquilo que era dele por direito. O palácio era dele. A sacada, sei lá o que, onde ele estava, a piscina, sei lá, ele estava lá curtindo. E é nessa hora da distração, aonde a mente não está ocupada com tudo que a gente leu ali, é que a gente vai cair. E olha só, eu falo cair, mas ninguém cai de um momento para o outro. Não, ninguém cai. Ninguém tropeça numa montanha. Fala, nossa, ô pastor, desculpa, eu não vi seu carro aqui, tropecei nele. Não, você vai tropeçar em algo pequeno. E a queda é algo que, sabe, ela começa a acontecer. Olha como Deus é bom, porque Ele nos dotou de capacidade de poder evitar a queda. Então, Davi fica primeiro lá, ele não vai para onde ele tinha que ir. Você não vai fazer o que você tinha que fazer. Começou por aí. Era para você estar se ocupando de coisas muito boas, mas aí você fala, eu acho que eu mereço fazer outras coisinhas mais tranquilas, mais de boa, né? Aí você começa a sua queda. Aí Davi, rapaz, que mulher bonita é essa? Que negócio diferenciado é esse e tal? Tá, legal. Vem um pensamento. Daqui a pouco, aquele pensamento, ao olhar para aquela mulher, ele só pensou. Mas daqui a pouco, aquele pensamento virou um sentimento. E daqui a pouco, aquele sentimento, ele estava lá embaixo, junto com aquela mulher. E aí ele vai fazer um crime bárbaro lá, né? Terrível, muito feio. Faz o quê? Manda matar o marido daquela mulher. Faz um bem bolado lá e manda ele para a guerra para morrer. Deuteronômio 11, 18. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos. Outra versão vai falar diferente. Volta um pouquinho. Coração e na alma, lá vai estar pensamentos, em outra versão. E aí, lembrei. A marca da besta é o chip, é a vacina. Vixe, rapaz, eu tomei a vacina, não vou para o céu, porque agora colocaram a marca da besta em mim. É porque vai ser... eu vou estar passando na rua, vai ser tão difícil, Guilherme. Eu vou estar passando na rua, alguém vai chegar assim, ó, colocou o chip. Já era, se lascou, rapaz. Não vai mais para o céu. Deus olha e fala, rapaz, não posso fazer nada. Você ficou distraído, não vai mais para o céu. Meu querido, fala de mentalidade. Vamos colocar um chip na minha testa. Querido, eu vou te falar uma coisa muito séria. A marca da besta já existe e muita gente já comprou ela. Muita gente já aderiu. A marca da besta não é uma coisa, é um pacotão. E muitas coisas vêm pela frente e a gente sabe disso. Mas eu vou te falar que já existem pessoas que já compraram essa ideia. Que na sua mente já existe um governo contrário ao de Cristo. Sim ou não? Mão fala do quê? Fala daquilo que eu posso fazer, realizar. Daquilo que eu exteriorizo com os meus pensamentos. Meu querido, tudo isso precisa ser levado cativo ao Senhor, a sua palavra, amém? Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém, gente? Gente, abrindo parênteses, tenho o privilégio de ser pai, né? De experimentar a paternidade. Quantos homens aqui são pai?
Isso, levanta a mão aí, João Gabriel. Ó, tem uma galera de pais aqui. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma baita responsabilidade, a gente tem um baita privilégio. Sim ou não? Cara, na semana passada, eu tive um privilégio incrível. Incrível. Vocês estão me vendo eu pregando aqui com meus 40 e tralalá anos, mas domingo passado foi a primeira vez que o Rafael pregou. Foi a primeira vez que o Rafael levou a palavra lá no Viva Kids, porque ele está fazendo um devocional e ele ficou com aquilo no coração, Moisés e tal, e ele falou, poxa, falou acho que para a Vivian que estava lá, né? Posso compartilhar isso daí com meus amigos aqui, semana que vem? Ah, pode. E aí, ele chegou para mim e trouxe a ideia dele e falou, pai, como que eu faço? Gente, a primeira vez que eu preguei não foi com 8 anos. Aliás, eu era bem tonto com 8 anos. O Rafael não é. Com 8 anos, eu tocava flauta doce. Eu não pregava, mas tocava flauta doce. Igual os bolivianos no trem. Mas o Rafael chegou para mim e falou, pai, você me ajuda? Ajudo, filho. E o Google Fotos lá me trouxe umas fotos, gente, e tem pelo menos umas 2 fotos que são muito emblemáticas para mim como pai. Uma que eu estou aqui, o Rafael era bem menor, eu estou aqui com o microfone e tal, e ele está do lado assim, ó. E uma que eu estou aqui, tinha pouca gente na igreja, eu nem lembro que culto era aquele, tinha poucas pessoas na igreja, ele estava ali na primeira fileira, e eu estou, acho que orando, e ele está assim, ó. Cara, isso mexe com o nosso coração. Porque eu sou o mínimo para que o Rafael chegue aonde ele precisa chegar. Você entende que eu sou o mínimo para o Rafael? O mínimo necessário para que o Rafael voe, para que ele chegue no destino dele, no propósito que Deus tem para a vida dele. Eu não sou aquele que ele vai olhar e falar assim, nossa, nunca vou ser que nem o meu pai. Nunca, não tem jeito, meu pai é bom demais. Eu sou o mínimo necessário para poder incentivar e influenciar ele para o caminho que o Senhor tem chamado ele. Acho que a primeira vez que eu preguei, eu devia ter uns 18 anos. 18, Carol? Carol já era tiete minha. Ela tinha cartazes, uns negócios assim. Deixa quieto. Ai, o Registão está pregando. Ai. Cara, 10 anos a menos, o Rafael chegou para mim, pai, eu quero, mas como que é? Tá bom, filho, o que você quer falar? Eu quero falar sobre chamado. Falei, meu Deus do céu. Pode ser lá em cima, em vez do Viva Kids? E aí ele começou a conversar comigo e trocar ideia comigo e tal. E aí eu falei para ele como que faz um esboço. Pega o seu caderno. E ele tem um caderno, Carol. Lá, histórico, hein? Aí ele colocou lá, coloca a data, filho. Ele colocou. Qual que é o tema da sua... é chamado. Então pode escrever aí, chamado. Qual que é a base bíblica que você vai usar? Está lá em Êxodo. Então coloca aí. Qual que é o texto? Ele colocou. Gente, a hora que eu olhei, tinha um esboço feito. E ele entendeu, porque ele começou a conversar comigo, e ele conseguiu entender o chamado nosso, qual é. É igual para todos. Eu falei, Rafa, olha que legal, você vai poder falar para os seus amiguinhos que o mesmo chamado teu é o deles. Ele, nossa, que legal, pai. O meu é o mesmo do deles. O nosso chamado é estar com Jesus, é ser como Jesus. Desde o jardim até lá no final, Apocalipse 22, é esse lugar que vamos ocupar. Mas Moisés tinha uma missão, que ele tinha que libertar o povo. Falei, pois é, Deus vocacionou ele para um propósito. Então pode ser, filho, que você tenha um propósito, seu amigo tenha outro, mas eles só vão acontecer porque aconteceu o primeiro, o principal. Porque se você não estiver em Deus, você não vai ouvir e não vai entender esse propósito de vida que Ele tem para você. Ele falou, é isso mesmo, pai. Então, porque se eu estiver longe de Deus e não estiver cumprindo o meu propósito original de estar com Ele,
eu não vou nem saber o que ele está falando. Falei, é isso que os irmãos lá estão tentando entender. Desculpa, é só para animar ele, tá? É isso, meu querido. Existe um algo maior, e é para mim e é para você, é por isso que a gente está indo junto. Sermos como Jesus, estar com Jesus. Mano, não é aquele cara errou, aquele cara pecou, mas Jesus morreu por ele também. Mas aquele cara falhou, então falhou, você é o irmão que é mais velho que ele, pega na mão e fala assim, mano, você não pode ficar aí, vamos. O Rafael faz isso com a Isabela. Não, você não pode fazer isso daí, isso aqui. Então, Tiago, cara, você é muito mirim, você não pode fazer isso, por isso. Aí é a palavra, um admoestando o outro, um encorajando o outro, um afiando o outro. Mano, você não pode ser tão cabeçudo. Por quê que eu não posso? Diz. É verdade, mano, vamos orar, então vamos junto. Jesus, faz você e nós, porque a gente não consegue sozinho. Olha só, não dá para deixar para trás, não dá para falar assim, aquele cara não é qualificado para estar com a gente. Como que não é qualificado? Se o Senhor Jesus olhou para nós e falou, nenhum merece, nenhum é, mas por causa deles eu vou. Foi por causa de você, cara. Foi por causa de mim. Não, mas aquele irmão só veio uma vez por domingo. Meu querido, uma hora alguém vai chegar e falar, mano, você não pode, cara, você tem que vir para a guerra junto com a gente, velho. Aqui, você tem um monte de coisa para fazer aqui, mano, vai, faz. É a sua vez de brilhar, é a sua vez de fazer, é a sua vez de acontecer. Amém? Amém. Jesus chama os seus discípulos, e quando ele chama, Mateus capítulo 10, ele não só chama, ele concede autoridade. Meu querido, quando Deus te chama, ele te concede autoridade. Autoridade para quê? Ele vai falar sobre os espíritos imundos, para que vocês expulsem os demônios, para curar todo tipo de enfermidade e doença. Mateus 10, 8 vai falar assim, olha, vocês vão curar enfermos, ressuscitar mortos, vocês vão curar leprosos, expulsar demônios. A autoridade que o Pai me deu é a autoridade que eu dou a vocês. Ninguém vai adiante, ninguém segue com o bastão sem receber da autoridade e o poder de Jesus. E Ele te chamou para isso. Se você não tinha entendido isso antes, hoje você não vai embora sem entender que o Senhor hoje está dizendo assim para você. Sim, para você. Eu estou te dando autoridade. Porque aquilo que meu Pai me deu é o que eu dou para vocês. Por que eu posso dizer isso? Porque Jesus não chama a multidão, Jesus não chama pessoas aleatórias. Todas as vezes que Jesus chama, é para seguir, é para ser discípulo. O que nós estamos fazendo aqui? Você acha que você veio aqui porque você é bonzinho? Você acha que você veio aqui porque tua mente é melhor que a do outro que não veio hoje? Do que não conhece o Evangelho, então você é melhor. Não, você está aqui porque você ouviu um chamado, e você atendeu esse chamado, mas talvez falta entender a seriedade desse chamado, porque Jesus não chama ninguém só para fazer peso, Jesus não chama ninguém só para falar que tinha mais gente, entendeu? Vamos fazer um movimento aí, vou fazer meu Instagram, vocês vão lá dar uma curtida, que eu preciso fazer o negócio movimentar, tá bom? Não, Ele não faz isso. Ele te chamou por um propósito, e por te chamar com um propósito que não é o teu, é o dele. Ele vai dizer assim, olha, você vai fazer o que eu faço, você vai curar os enfermos, você vai expulsar demônios, você vai ressuscitar mortos, você vai curar leprosos. Nossa, parece até uma história assim, meio uma fábula, né? Ontem eu participei de uma reunião na escola do Rafael, um treinamento, que eles abriram para alguns pais também, e o pastor que estava ministrando falou, gente, que seriedade, né? Falando sobre ensino, sobre educação, sobre igreja. Eu fui numa igreja, ele falou, sério, eu fui numa igreja, enquanto a gente estava tendo culto lá, tinha uma pessoa que contava a história da Disney para as crianças. E eu conheci uma outra igreja que por 20 anos... Gente, ele falou, não foram 20 meses. Foram 20 anos. Um senhor cuidava das crianças nessa igreja. E ele era babalorixá. Ele era do terreiro. E por 20 anos, ele foi o homem que cuidou das crianças daquela igreja. Ele falou, eu conheci.
Existe uma responsabilidade sobre aquilo que Deus nos deu. Por isso eu citei do meu filho Rafael. A responsabilidade, sabe, de afiar essa flecha, de cuidar dela, de não deixar ela jogada em qualquer lugar. Olha que flecha bonita que Deus me deu. Eu vou deixar aqui nesse riozinho, nesse córrego. Eu vou deixar aqui, tomando chuva, aqui do lado de fora de casa. Não, eu vou cuidar dessa flecha. Eu vou cuidar com a minha vida, para que ela esteja pronta, afiada para atingir o alvo. Porque uma flecha é feita senão para atingir um alvo. Amém? E é a minha responsabilidade fazer isso. Como é a tua responsabilidade fazer isso, querido. E esse é o privilégio que Deus nos deu. Amém? A gente fica feliz, né? A gente fica alegre pra caramba. Mateus 28, 18, Lucas 10 vai falar da missão dos 70, porque agora não eram só 12, agora tem 70, e Jesus faz a mesma coisa. Ele outorga autoridade. Ele fala: vocês vão de cidade em cidade, e vocês terão autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, e eles vão fazer isso. João 14, 12, Jesus vai dizer assim: vocês farão obras ainda maiores do que eu. Jesus não teve 5 abrigos para cuidar de 10.000 crianças. Jesus não fez, mas ele foi o impulso para que um homem fizesse. Jesus não pregou por todas as nações. Jesus não fez coisas que ele espera que eu e você faça, porque ele está dizendo assim: eu sou a tua propulsão, eu sou a tua força, o teu empuxo para isso, eu estou fazendo isso. Dá para sonhar grande? Mas tem coisas que são tão pequenas e tão sobrenaturais, né? Eu falei: Deus, o que eu poderia fazer quando o Rafael nasceu, para dizer assim, eu vou decidir, deixa eu anotar aqui, colocar lá no bercinho da maternidade: Rafael vai ser um pregador. Rafael vai ser um menino de Deus. Não dependia da minha vontade. É algo que transcende isso, é algo sobrenatural. Sim, cuja base é o natural. Porque você fez naturalmente coisas que ninguém faria, o sobrenatural pode vir. Porque alguém pode falar assim: não, eu vou me esforçar, vou fazer isso e aquilo, e o resultado não vem. Mas muitas vezes a gente vai se deparar com o resultado e falar: cara, por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse, só Deus podia ter feito isso. É nesse ponto que o Senhor quer trazer você. É nesse lifestyle que Deus quer te trazer, para você reconhecer que por mais que você se esforce, o que está acontecendo, o que vai acontecer, é por causa dEle. Eu gosto quando o Marcão conta de novo o testemunho dele para mim, que ele fala: cara, eu não queria ir na igreja. E um amigo ficou insistindo, até o dia que meu filho me convenceu a ir. E eu fui, marrento, sem vontade. E quando eu cheguei, eu tomei um soco na boca do estômago. Não fui eu, foi Deus. E as lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, e o Espírito Santo começou a agir na minha vida. Eu ainda não entendia nada, mas o Senhor já estava fazendo. Lembra das mulheres estéreis da Bíblia? Toda vez que uma mulher estéril, tal qual Maria, tal como a mãe de Sansão, tem um filho, porque o Senhor rompe com o sobrenatural e vem o milagre, aquela criança não seria qualquer criança. Aquela criança teria um propósito para cumprir específico. Você muitas vezes está achando que eu vou orar, vou fazer uma campanha, vou orar para que Deus me abençoe. Meu querido, se Deus te abençoar, se o sobrenatural vier sobre a sua vida, é para algo diferente do comum. Amém?
Não, eu vou para a igreja porque a minha vida espiritual vai ser abençoada, eu não vou ser... Querido, se você vier, se o Senhor fizer em você, não será comum. Você é um improvável, você é um incomum no meio de uma geração de comuns. Mas o Senhor encontrou o ouro em nós, Ele viu graça e amou a gente precisa fazer isso também. E ao receber essa autoridade, nós somos chamados a, como discípulos, exercer liderança. Existe uma diferença entre poder e autoridade. Em primeira instância, poder e autoridade podem se confundir. Mas, na verdade, a polícia, ela tem o quê? Poder de polícia. Sim? Ela exerce poder de polícia, e o poder é a capacidade de fazer com que alguém faça o que você quer fazer. A capacidade de forçar, de coagir um resultado. Você acha que a gente vai chegar para o demônio e falar assim, olha, se você quiser sair, eu gostaria de pedir que você se retirasse. Não, em nome de Jesus, sai. Existe um poder aí. E o poder foi feito para governar. O que Deus falou para Adão? Você vai subjugar essa terra, as plantas, os animais, você vai governar sobre. Você vai exercer poder sobre. Mas ele não fala assim, olha, você vai exercer poder e vai governar a sua mulher. Fala, vocês se tornarão um só. E lá em Filipenses capítulo 5, vai dizer que o homem é o cabeça. Sim ou não? Nesse casamento seu aí, o homem é o cabeça. Por quê? Existe uma autoridade. E a autoridade é a capacidade que Deus te dá para que o outro queira fazer o que é necessário ser feito. E aí, por quê? Tal qual Cristo é para com a igreja, é o marido para com a esposa. Gente, pensa comigo. Os nossos membros funcionam para... Eles fazem o que eles têm que fazer, eles funcionam para que o cérebro funcione, esteja ativo, ou é o contrário? Porque o cérebro trabalha, eu tenho movimento, eu tenho coordenação, e eu posso caminhar, pensar, eu posso sentir, eu posso ver, eu posso... Quem faz isso é a cabeça, é o cérebro, é aquele que trabalha pelos membros. Ao marido foi dado a missão de de ter autoridade como Jesus com a igreja. Eu trabalho por ela. Amém, gente? É assim. Jesus trabalhou pela igreja, Jesus se deu pela igreja. Lucas 22, 27 vai dizer assim, ó, quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Naturalmente, você vai pensar, o que está na mesa, né? Porque o outro é o garçom. Não, Jesus vai falar, eu sou como o que serve. Então, no reino de Deus, maior é o que serve. Mateus 20, 26 até o 28, vai dizer assim, ó, quem quiser ser grande entre vocês, coloque-se como servo. Coloque-se a servir os outros. E quem quiser ser o primeiro, torne-se servo. Quando o teu filho é pequenininho, você precisa governar o seu filho, porque ele é desgovernado. Ele é sem controle. Se você deixar seu bebê, sua criança, se eu deixar a Isabela, ela pode vir a descer essa escada rolando. Então, eu preciso governar ela. Mas um dia ela vai ser grande, e eu não vou governar a vida dela mais. Mas eu ainda posso exercer liderança, ela ainda pode olhar para mim e falar, ali tem alguém que eu preciso escutar, que eu preciso ouvir. O pastor vai ter que ficar governando a gente aqui, porque a gente é tudo pequeno, a gente faz só coisa errada, pastor. Você tem que ficar aqui, ó. Mas a gente vai crescer. Hã? Posso ouvir o amém, gente? Eu falei por vocês. Você só vai precisar liderar a gente. Está dando glória aqui. Cara,
você precisa exercer liderança, porque Jesus te deu autoridade para isso. Com você mesmo, com a tua carne, com os teus olhos, a palavra vai dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Por quê? Porque você vai ver, você vai pensar, querido. Eita, não tem como não. Então a gente começa a escolher o que a gente quer ver. E eu vou indo para a gente poder terminar. Os discípulos não se movem por empatia. Os discípulos se movem por compaixão. Amém? O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Putz, o Léo pescou aquele peixe, ficou feliz pra caramba. Eu não sei pescar, mas eu entendo que ele está feliz. O Léo não pescou o peixe. Eu entendo que ele está triste. Mas eu entendi. Consegui me colocar no seu lugar. Isso é empatia. Cara, o Léo não conseguiu pescar e eu sei que ele fica quase depressivo quando ele não pega nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá e coloco o peixe lá. E fizeram isso comigo, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Eu estava no retiro da igreja que nem um tonto lá. Pescando. Gente, eu não sei pescar nada, né, Léo? Eu não sei pescar. Coloca a minhoca lá, molha a minhoca e nada. Aí, até que alguém foi lá, pegou, colocou, pegou meu anzol lá na margem, eu aqui, ó, e meu anzol lá. O cara pegou, se dizia pastor, ele colocou o peixinho dele e eu fiquei mais uma meia hora lá com o peixe que ele pôs. Aí eu, mano, na hora que puxou aquele peixe assim, eu pulava, eu sei o quê, e a Carol começou a chorar. Eu falei, nossa, mas, eu sei que a Carol é emotiva, mas ela tá chorando porque eu consegui pescar. E ela estava chorando, que falou, como é tonto, meu Deus do céu. Como pode? E, gente, ela chorou. Pergunta para ela. Cara, eu fiquei triste porque você não pegou nada. Jesus, poxa, não pegamos nada. Ela falou, rapaz, não pegou, que coisa. Eu sei como vocês se sentem. Mas a compaixão quer dizer assim, ó, ter sensibilidade, respeitar o sentimento do próximo, colocar-se no lugar da outra pessoa e, principalmente, agir para ajudar. Vocês não pescaram? Então joga para a direita. Você não conseguiu, Léo? Tá aqui, ó, passei lá na Swift, peguei esses peixinhos aqui gostosos. Peguei um St. Peter para você aqui, ó. Deus não nos chama para sentir, Deus nos chama para agir. Amém, igreja? Eita, antes de chegar no que eu quero falar, Bruno, eu vou chegar daqui 2 domingos. Tem algo maravilhoso para contar para vocês. Mas eu vou contar para vocês daqui uns dias. Porque Deus não nos chamou para ficar sentindo. Ele falou, ei, eu já fiz, agora você precisa levantar e andar. Lázaro, sai para fora. Eu não vou aí te buscar, é você que vai sair. Amém? Amém. Eita. Mateus 9, 35, 36. Vamos lá. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, sentiu compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se movia por compaixão. Mateus 14, 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Querido, não tem como Deus usar a tua vida para alguém ser curado, se primeiro no teu coração não existe compaixão. Como eu vou orar por alguém? Por quê? Porque eu vou orar, ele vai ser curado no poder de Jesus e meu nome vai ser mais famoso? Pastor, aí ele é... Não funciona.
Jesus falou assim, ó, vocês farão obras maiores que eu, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando ele fala, o que vocês pedirem em meu nome, significa que vocês vão pedir o que eu ia pedir, mas como não fui eu que pedi, é você que pediu, como se fosse eu. Amém? Entendeu? Eu ia pedir, eu não estou aqui para pedir, mas você vai pedir o que eu quero pedir, então você pediu em meu nome. Amém, gente? Isso é pedir em nome de Jesus, não é falar, em nome de Jesus. Ei, não existe isso, gente. É quando você entende o coração de Jesus. E você vai pedir o que ele pediria, porque se ele estivesse na frente desse enfermo, ele iria querer curar. Amém? É isso. Colossenses 3,12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Amém? É isso. Serve para mim? Serve para você? Um certo homem, conhecedor da lei, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, como que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você tem que amar seu próximo, ele falou. O meu próximo? Tá bom. Não entendi. Quem é esse próximo? E ele vai contar uma história. Jesus era bom para fazer isso. Lucas 10, a partir do 25, vai contar a passagem do bom samaritano. Um certo homem estava lá na estrada, estava a caminho de algum lugar, tomou lá, veio os bandidos, os ladrões, os salteadores, deram um couro nele, rebentaram ele, roubaram as coisas dele, deixaram ele no chão, todo estourado. Aí veio o sacerdote, nossa, desviou, vamos para frente. Veio o levita cantando. Exaltado és. Vamos continuar que eu tenho que ir para o ensaio. Não posso perder tempo aqui que eu tenho um trabalho na minha igreja. Mas chegou um samaritano que é de quem menos se esperava, era daquele homem. Aí você pode estudar quem são os samaritanos. E ele vai lá, pega aquele homem, faz os curativos naquele homem, coloca lá, a palavra vai dizer, coloca o vinho, o azeite, sei lá, coloca ali, coloca sobre o seu animal, leva ele até uma estalagem mais próxima, coloca aquele homem em segurança, deixa dinheiro lá para que ele pudesse ficar ali, já que ele não podia. Fala assim, se tiver algum custo adicional, na volta eu vou passar por aqui, eu pago. Esse é o próximo. Gente, fazer a obra de Deus não é do jeito que a gente está pensando, não. Porque a gente espera o vento a favor. Não, Deus me pediu algo. Não está rolando, o vento está contra. As circunstâncias estão contra. Meu querido, se trata de uma decisão. Amém? Não, nossa igreja aqui, nós vamos fazer discípulo de Jesus, amém, amém. Cara, é o teu comprometimento e a tua decisão por isso. De que aqui tenham pessoas que amem a Jesus a ponto de dizer assim, eu vou deixar tudo para trás e vou seguir. Mas você é um pecador miserável, sim, eu sou, mas eu vou deixar tudo isso para trás e vou seguir para Jesus. Tiago 2,14 vai dizer assim, a fé sem obras em si mesma ela é morta. Se eu não agir, então ele vai dizer assim, Tiago, você diz que tem fé, eu digo que tem obras. Com as minhas obras eu te mostro a fé que eu tenho. Foi o que George Miller fez. Com a fé dele, ele agiu. E porque ele agiu, nós hoje, aqui em 2022, podemos ver a fé dele. Amém? É isso que nós temos a apresentar ao Senhor. Mateus 4,11 vai dizer assim, voltem a João e anunciem o que estão ouvindo e vendo. Anunciem para João que o reino que esperava chegou. O
O Evangelho se trata da notícia de dizer assim: o que nós esperávamos chegou, já está, já é. Não estamos sentados esperando, já é. Lucas 10, 23 e 24 vai dizer assim, ó: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois lhes digo que muitos profetas e reis queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Se trata daquilo que se vê e daquilo que se ouve. Amém, queridos? Há uma cultura de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre essa casa espiritual. Mas essa cultura só existe porque nós entendemos e falamos assim: vamos cuidar disso, vamos guardar isso, vamos proteger isso, vamos fazer isso crescer, vamos tornar isso algo exponencial em nós, que nem nós mesmos podemos ter dimensão do alcance disso. Você pode ficar de pé? Sabe? Quando o Senhor nos alcança, quando o Senhor nos ama, quando o Senhor, então, pelo seu Espírito Santo, revela o Cristo que existe nas Escrituras para nós, algo dentro de nós muda, algo dentro de nós não permanecerá igual, algo comum se tornará em incomum. Sim, é isso que acontece. E porque fomos alcançados por essa maravilhosa graça, vamos entender que as nossas boas obras, a palavra bem vai dizer, são como trapos imundos. As nossas obras de justiça são como trapos imundos. Fala: Senhor, aqui está o meu melhor. Santifica o Senhor, justifica o Senhor. Cara, quando você pega 10% para dar para a igreja, a Bíblia chama de trapo imundo esses 10% que você tem, mas porque você apresentou ao Senhor, Ele santificou a tua primícia, e toda a massa é santa. Você vê que se trata não de dinheiro, mas de um princípio espiritual. Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te entregar este meu serviço aqui, ó. O Senhor permitiu que eu viesse lavar o banheiro da igreja, Jesus, e eu vou lavar como quem serve os meus irmãos, porque alguém vai entrar e vai estar cheiroso o banheiro, ele vai saber que aqui existe um povo que te ama, Jesus. Aqui existe um povo excelente. Jesus, o Senhor me deu a oportunidade de cuidar dos carros lá fora, eu vou cuidar. Não, eu não queria perder o culto, mas esse domingo eu vou perder e vou assistir no YouTube depois, porque eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu faço um pouco, você faz um pouco, o outro faz um pouco, e a hora que a gente vê, nós erguemos aqui um altar para o Senhor de adoração. Porque a adoração existe quando ela é uma entrega. A adoração não existe porque é um ritual simplesmente, mas porque existe uma entrega. Querido, em tudo que você for fazer ao Senhor, deixa eu te falar aqui, e eu sei que o Senhor está queimando no teu coração. Aliás, eu oro para que o Senhor faça isso agora em nome de Jesus. Talvez veio algo no teu coração há tempos e você fala: acho que é coisa da minha cabeça. Eu não sei o que os outros vão achar disso, mas eu queria servir o meu Deus com isso. Cara, se o Senhor colocou algo no teu coração, comece a orar e dizer: Senhor, me capacita a fazer o que o Senhor pediu para mim. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo das opiniões. Simplesmente diga: Senhor, eu estou pronto, disponível para o Senhor, para ser um membro desse corpo. Eu quero participar dessa história, eu quero escrever essa história. Eu quero participar, eu não vou ser um espectador. E porque há uma entrega, ali existe um altar. Mas Deus não vai te pedir nada que Ele já não tenha te dado. Aliás, Ele entregou o mais precioso, o seu Filho
o primeiro, o perfeito. O que é que você pode entregar para Jesus? Sabe quando é triste, quando a nossa mentalidade está refém de uma religiosidade? Essa é a miséria humana, chamada religiosidade. Porque aí você começa com teorias, você fala, não, primeiro Deus, depois minha família, depois a igreja. Meu querido, Deus nunca vai falar com você de igreja, de instituição, Ele vai falar de reino. Tudo bem, eu entendi, pastor, eu vou fazer para o reino de Deus. E aonde é, que lugar é desse reino que você está? Qual é o lugar do reino que o Senhor nos chamou, igreja? Cara, nós estamos aqui hoje. E porque nós estamos aqui hoje, no final a gente pode dar um abraço em alguém que chegou pela primeira vez aqui. Porque a gente está aqui hoje, a gente pode orar por alguém que chegou pela primeira vez aqui, ou alguém que o Senhor trouxe para receber essa oração, receber esse abraço teu. Nós estamos fazendo isso juntos, como um corpo. Aqui é uma igreja local, a expressão do corpo. Meu amigo Lê está aqui hoje, estou muito feliz. E o Lê é do Ministério de Dança, né, Lê? Lá no Bola de Neve, né? Se você olhar para ele, você nunca ia adivinhar que ele é do Ministério de Dança. Essa cara de bailarino russo que ele tem. Como é que chama o russo lá? Baryshnikov. É japonês, não é russo. Cara, o Lê não ficou pensando assim, mas será que vai ter outro irmão que vai comigo lá? Cara, Deus chamou ele. E quando ele adora o Senhor, ele expressa, ele libera. E quando ele está queimando, ali, a entrega, a oferta, cara, existe uma alegria do Senhor. E quando o Senhor está alegre, algo maravilhoso acontece aqui onde nós estamos. Hein? O Senhor alegre conosco aqui, muda tudo aqui. O Senhor dizendo, sim, eu aceito isso. Eu recebo isso. Queremos apenas parecer mais com Jesus. Jesus vai falar assim, cara, eu não vim a esse mundo para ser servido, eu vim a esse mundo para servir. Se você quer parecer com Jesus, você vai falar, eu não vim para esse lugar para ser servido, eu vim nesse lugar para servir. Amém? Bem-aventurados são os olhos de vocês que estão vendo. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês que estão ouvindo. Existiram profetas e reis que queriam ver essas coisas, que queriam ouvir essas coisas, mas eles já não podem. Bem-aventurados, felizes, felizes, felizes são vocês, vai dizer o Senhor. Eu estou feliz. Nós ainda não temos várias coisas aqui que nós queremos ter. Nós não fizemos ainda várias coisas que queremos fazer, mas nós somos quem o Senhor diz que nós somos. E o que tem que acontecer, o Senhor fará em nós, porque estamos dizendo, Senhor, aqui está o altar, aqui está a oferta, aqui está a entrega, vem e queima, vem e consome. Sabe, eu oro para que o Senhor consuma tudo hoje na tua vida. Eu oro para que o Senhor consuma tudo hoje, porque você tem se bloqueado por vozes que não vêm do céu, e que essas vozes se calem hoje sobre os seus ouvidos, sobre a sua mente, e que venha a voz doce e suave do Espírito Santo de Deus, porque ela dirá quem você é, o que você pode. Eu oro para que isso aconteça. Aleluia. Aleluia. Existe alguém entre nós que carrega aqui, meu querido, se Deus estiver falando com você, deixa Ele falar. Só se entrega para Ele. Você não precisa fazer nada, é Ele que vai fazer. Ele já está te avisando antes, é Ele que vai fazer. Existe alguém que carrega assim um bloqueio muito grande por conta do relacionamento
familiar, mais especificamente o relacionamento com a sua mãe. E esse relacionamento foi te podando, te bloqueando. Cara, que louco isso. O Senhor não está falando de uma mãe má aqui, está falando de uma mãe super protetora. E talvez esse relacionamento te bloqueou em muitas coisas, esse relacionamento te aleijou em algumas coisas, e ainda hoje você é adulto, você sente dificuldade em realizar, porque na sua mente vem uma trava, vem, poxa, eu não posso fazer isso, eu não sou grande o suficiente para fazer isso. O Senhor diz que você é grande porque Ele te fez grande. É como se você fosse meio adolescente assim. Eu ainda não posso fazer isso. Mas o Senhor está dizendo: eu já te amadureci e agora é hora de dar fruto. Eu já te amadureci, agora de dar fruto. Feche os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está entre nós, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor está rompendo com cadeias aqui. O Senhor está desfazendo amarras aqui nessa noite. Ah, Senhor. Ah, Jesus, ao mover, Senhor, da Tua presença neste lugar. Eu quero te agradecer, honrar a Tua presença, porque o Senhor, Jesus, eu posso ouvir cadeias quebrando, eu posso ouvir grilhões caindo ao chão, Jesus. Entra no mistério com Deus, meu querido. Entra na intimidade, entra na presença. O Senhor está curando corações aqui. O Senhor está curando corações aqui e restaurando mentes. O Senhor está trazendo renovação da mente. Renovação da mente.